Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Vou Ser Analista do MMA. Para quem não me conhece, eu sou a professora Carolina Arantes, dou algumas disciplinas aqui então no cursinho do Soma e a gente está com esse projeto aí super bacana. Toda segunda-feira a gente se encontra aqui no YouTube para fazer questões, comentar questões daquilo que está previsto, né, no edital passado, no edital lá de 2010 do MMA. Então, a gente começou aqui há algumas semanas fazendo essas questões da parte do edital voltada para o tema de biodiversidade, tá? A nossa intenção aqui é fazer uma diversidade de questões, discutir alguns conceitos que a gente acredita que são aqueles conceitos que vão ser ou que podem ser mais cobrados em prova para vocês, tá bom? Se você não viu as outras aulas, volta aí no YouTube, pode ser que tenha alguma salva aí, mas todas essas aulas ficam gravadas então lá na plataforma do Soma, tá? Se você ainda não é aluno do Soma, entra lá no Instagram, entra no site do Soma e veja lá, né, os planos que a gente tem, se isso te atende, né? E se prepare para tantos concursos aí da área ambiental que vão surgir, tá bom? Então hoje a gente vai começar com mais um tema, fazer mais um monte de questões aqui desse tema. Como vocês já estão acostumados aí, quem está acompanhando, eu deixo o material para vocês lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp do MMA. Se você ainda não está nesse grupo, clica aqui no link na descrição do vídeo, tem um link que te leva para esse grupo lá do MMA, tá? E aí lá a gente tem então esse material todo que é trabalhado aqui com vocês toda segunda-feira para você poder acompanhar, rabiscar, fazer seu resumo, tá? Da forma como você preferir. Assim como a gente tem o projeto Você Analista do MMA, a gente tem também às terças-feiras o projeto da FUNAI e às quartas-feiras o projeto do IBAMA. Então fiquem ligados aqui no canal do Soma, se inscreve no canal, ativa as notificações e curte esse vídeo aqui, tá? Porque quanto mais curtidas a gente tiver aí, maior é a chance disso ficar liberado para vocês no YouTube. E quando você se inscreve no canal, você começa aí a receber as notificações de eventos que vão ter, né? Esses são os eventos fixos, mas a gente tem tido aí várias outras coisas que vão acontecendo ao longo da semana. Então, para você acompanhar, para ficar ligado lá no que está acontecendo, beleza? Já te dei tempo de você ir lá baixar o material, então, sem mais delongas, nós vamos começar a nossa aula. Então, no tema de hoje, a gente vai falar, né? A gente está no terceiro tema ali, então, já do que está previsto no edital do MMA, o edital antigo, e hoje a gente vai falar de introdução indesejada de animais exóticos ou alóctones e seus efeitos sobre populações e comunidades em ambientes naturais. De novo, gente, não teve na prova passada nenhum tema, nenhuma questão específica desse tema, tá? Isso tudo acontece de forma transversal, junto com outras temáticas, e é o que a gente vai ver aqui. Então, a gente vai ver como que as bancas, de forma geral, cobram isso e como que a CESP teve cobrando aí nos últimos anos, tá? É esse que é o objetivo. Então, vamos aqui começar com a nossa primeira questão, uma questão desse ano. A fotografia a seguir, que é essa aqui, né? A imagem dessa tartaruguinha aí, vocês já devem ter visto ela, ou já deve ter até tido como animal de estimação. Mostra uma espécime de tartaruga de ouvido vermelho, tá aqui o nome científico dela, cuja distribuição natural ocorre no Vale do Rio Mississippi, nos Estados Unidos. Então, aqui tem o número 1. Tal réptil tem sido observado em várias partes do mundo. Número 2. Por meio da soltura não autorizada de indivíduos comercializados, muitas vezes ilegalmente, como animais de estimação, gerando impactos ambientais relacionados à sobreposição de nichos ecológicos já ocupados por populações de espécies nativas de quelônios. 3. O que ele quer aqui? Assinale a alternativa que nomeia corretamente os conceitos que estão grifados e numerados como 1, 2, 3. Então, ele quer que eu fale aqui, ó. Distribuição natural ocorre no Vale do Mississippi. O que é isso? Qual que é esse conceito aqui? Quando a gente está falando, então, em distribuição natural, eu estou falando de onde essa espécie ocorre. Onde essa espécie ocorre, onde essa espécie mora, lá na ecologia, a gente fala que é o quê? A gente chama de hábitat, tá? Então, aonde a espécie ocorre é o hábitat dessa espécie. Então, não pode ser metapopulação,
Professora, poderia ser bioma? Tá, se a gente forçar um pouquinho aqui, né, falar que ele ocorre no Vale do Rio Mississippi, a gente poderia forçar um bioma ali, tá? Mas não é tão específico quanto o hábitat. Ecossistema endêmico poderia ser também, tá? É o ecossistema, então é o lugar de onde ela veio originalmente, poderia ser. Hábitat pode ser também, beleza? Então, hábitat aqui para mim é o que tá mais certinho. E biogeografia. Biogeografia envolve várias coisas e não só a distribuição geográfica. Então, a gente vai tirar aqui, tá? Então, a gente fica aqui com a possibilidade B, C e D. O segundo conceito fala o seguinte: tal réptil tem sido observado em várias partes do mundo. O fato do réptil, o fato do animal estar em várias partes do mundo quer dizer o quê? Quer dizer que ele está se dispersando, que ele está ocupando outras áreas. Então vamos ver aqui no B. Especiação evolutiva, né? Não tem nada a ver, a gente está falando de uma distribuição, não de especiação evolutiva. Tô falando só que ela tá espalhando ali pelo mundo. Irradiação adaptativa, bom, não é também uma irradiação adaptativa, a gente está falando que ele está se distribuindo. Introdução de espécies exóticas, sim, porque se ele é natural ali do rio Mississippi e a gente está distribuindo em várias partes do mundo, a gente está fazendo uma introdução de espécies exóticas nessas outras partes do mundo, tá? Então fica aqui a gente já matou, né? Já seria a letra D. Vamos só conferir o conceito 3. Sobreposição de nichos ecológicos já ocupados por outras populações. Aqui a gente está falando de competição interespecífica. Quer dizer, eu tenho a espécie 1 ocupando um nicho e esse nicho passa a ser ocupado também pela espécie 2. Então, elas competem entre si por um nicho, né? Por alguma coisa. Então, a gente fica aqui com a letra D de dado, beleza? Bora para a próxima, então. É definida como espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, passada ou presente. Inclui qualquer parte como gametas, sementes, ovos ou propágulos que possam sobreviver e subsequentemente reproduzir-se. Aprovada por meio da resolução CONABIO número 7 de 29 de maio de 2018, a Estratégia Nacional para as Espécies Exóticas Invasoras tem foco nas espécies que ameaçam ou impactam a diversidade biológica. Quanto aos instrumentos utilizados na Estratégia Nacional, a Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, ele quer que a gente fale o que é incorreto. Então, gente, a Estratégia Nacional aqui de espécies exóticas, como a gente viu lá na aula que está lá na plataforma para vocês, tem vários componentes, tá? O que ele está querendo ver? O que não é um componente? Então, vamos lá. Letra A. Desenvolver iniciativas de educação ambiental e comunicação para diferentes públicos sobre espécies exóticas invasoras e seus impactos. Lá na aula eu te falei que isso aqui é palavra-chave, né? Educação ambiental, comunicação. Então, isso aqui é sim um instrumento, lá um dos componentes dessa Estratégia Nacional para Espécies Exóticas. Desenvolver capacidade técnica no país para a implementação de ações e prevenção contra o controle de espécies exóticas invasoras. Olha, aqui a gente tem também palavra-chave. Capacidade técnica é uma palavra-chave. Ações de prevenção também é palavra-chave. Só que aqui ele está falando ações de prevenções contra o controle. Só uma questão de português aqui, essa vai estar errada. Vamos ver se é ela mesmo, né? Porque às vezes só passou batido aí esse errão feio de português. Vamos ver, né? Letra C. Incentivar a pesquisa científica para subsidiar a implementações de ações prioritárias de prevenção. Ó, palavra-chave prevenção, palavra-chave pesquisa científica. Controle e mitigação também são palavras-chave de impactos causados por espécies exóticas invasoras. Isso aqui também é um componente dessa estratégia. Elaborar e implementar critérios de análise de gestão de risco. Isso aqui também é palavra-chave. Estabelecer medidas para prevenir a introdução e a dispersão
de espécies exóticas. Prevenir a introdução e a dispersão também é um componente. Então, a gente fica ali com a letra B mesmo por causa de uma bobeirinha, né? Mas é ela realmente que está errada. Vamos mais. Em 2021, foi divulgado o primeiro registro da espécie do lagarto Gymnophthalmus underwoodi, ao sul do rio Amazonas, provavelmente como resultado de uma introdução acidental por navios que atracam em Belém, no Pará. O mesmo caminho sugerido para a introdução de outra espécie exótica de lagarto recentemente encontrada na cidade. Isso a caracteriza como uma espécie invasora, ou seja, uma espécie que é introduzida em um ambiente, podendo causar alterações no fluxo de matéria e energia, além do fluxo gênico. Tais invasores podem apresentar uma ameaça à composição da diversidade biológica em ecossistemas, pois, diante da intensa competição, usufruem dos recursos naturais acessíveis a espécies locais. Mó encheção de linguiça aqui, né? Tá te contando uma historinha, blá blá blá, mas tudo bem. Por mais que as pesquisas do Gymnophthalmus aí, como espécie exótica, estejam em andamento, quando se trata de bioinvasores, a verdade é que. Então, ele quer o que é certo quando a gente fala de bioinvasores, tá? Tais seres, então os bioinvasores, não conseguem se adaptar às variações no novo ambiente. Eu já vou parar de ler aqui. Se a gente está falando de espécie exótica que é invasora, porque é o caso dessa aqui, tá? Ela é exótica, mas invasora. Ela é as duas coisas. Então, essas espécies, muito pelo contrário, elas têm uma ampla capacidade adaptativa no ambiente em que elas estão. Então, isso aqui não é verdade sobre os bioinvasores. Letra B. Os bioinvasores, inicialmente, não possuem predadores ou parasitas naturais no novo ambiente em que estão, favorecendo o aumento de sua população no novo local. Isso aqui para mim tá beleza, é isso mesmo, né? Como eles são uma espécie estranha, a gente não vai ter predador natural. Pode ser que com o tempo, essa espécie permanecendo ali, algumas espécies aprendam a predar, né? Alguns parasitas, então, se instalem nessas espécies, mas inicialmente não tem nem predador nem parasita. E é por isso que elas se dão tão bem e elas têm um boom populacional, a população cresce muito. Então, vamos deixar isso aqui como a verdadeira por enquanto. Vamos lá. É comum que não se reproduzam muito nos locais onde estão inseridos. De novo, se a gente está falando de espécie invasora, uma das grandes características é se reproduzirem muito, em grande quantidade e numa velocidade muito rápida, tá? É o que garante que elas vão sobreviver ali. Ocasiona uma diminuição da competição por espaço. Opa! Diminuição da competição por espaço é uma espécie nova, tá chegando ali. Então, a demanda por alimento, por abrigo, por todos os nichos possíveis vai aumentar. Então, a gente tem um aumento da competição por espaço. E a letra E, esses seres apresentam uma capacidade muito baixa de dispersão. Também é o contrário, né? Muito alta dispersão. Então, quando eu falo de espécie exótica invasora, o que eu estou falando? Alta adaptabilidade no ambiente, não tem parasita, não tem predador natural, tem uma reprodução rápida, acelerada e em grande quantidade, aumenta a competição com outras espécies e tem uma ampla dispersão, tá? Então, ficam ali naquele local por um longo período de tempo e vão se arrastando aí, né? Vão ocupando novos espaços. Então, a gente fica com a letra B de bola, beleza? Bora lá para mais uma. Sobre espécies invasoras, o que é incorreto afirmar? Aqui só para a gente exercitar conceito de espécie invasora, tá bom? O que é incorreto afirmar? Normalmente possuem altas taxas de fecundidade? Beleza. Contribuem para a homogeneização de hábitats e comunidades? Sim, você sabe por quê? Como ela fica dominante, ela domina ali naquele ambiente, a gente passa a ter uma grande quantidade daquela espécie, a gente homogeneiza, né, esses hábitats e essas comunidades.
alteram a estrutura da teia trófica totalmente. Qualquer espécie, na verdade, que você introduzir vai alterar a teia trófica, tá? Uma espécie exótica se torna necessariamente invasora? Isso aqui é que tá errado e tomem cuidado, porque isso aqui é uma coisa que banca gosta de cobrar, tá? A espécie exótica, ela tem sim potencial para se transformar em invasora, tá bom? Quer dizer, quando ela tem reprodução acelerada, ela não tem predador, ela não tem parasita, quando ela tem uma ampla dispersão, quando ela tem uma ampla adaptabilidade, ela vai se tornar invasora, tá? Agora, eu posso ter uma espécie exótica que é introduzida em um lugar e ela simplesmente não se adapta nesse lugar. Ela não consegue, ela não tem uma reprodução acelerada, ela não tem nem o que comer, ela não tem ali o que ela precisa para reproduzir. Então, aquela única espécie que eu introduzi aqui, né, aquela população vai ser só aquela população. E ela não vai se transformar em invasora. Então, eu tenho espécie exótica que é invasora e eu tenho espécie exótica que não necessariamente vira invasora. Da mesma forma que eu posso ter aqui espécies invasoras que não são exóticas, tá? Uai, professora, a gente pode ter nativa invasora? Sim, normalmente associada a algum tipo de perturbação, tá? Então, aquele ambiente passa a ser perturbado e uma determinada espécie que é nativa sobrepõe, domina ali naquele lugar, e isso é uma espécie invasora. Então, nem toda exótica é invasora e nem toda invasora é exótica, tá? É isso que eu quero que você lembre aqui com essa questão, beleza? Vamos lá para a próxima questão, então. Encontrado em São Paulo, na metrópole e adjacências, o agave tem origem na América Central. Sua capacidade de expansão é extremamente agressiva, não deixando espaço para outras plantas. A dispersão é via bulbílios, que, ao caírem ao solo, desenvolve-se em novas plantas. O agave tem o potencial de tomar a Mata Atlântica secundária e o cerrado, devendo ser evitado seu uso em futuros projetos de paisagismo e plantios urbanos. Então, agora a gente vai ver aqui o que é VUF de acordo com o que nós temos aqui, então, sobre o agave, tá bom? É uma espécie exótica, mas não é invasora? Bom, então vamos lá. Se ela tem origem na América Central, aqui no Cerrado e na Mata Atlântica, ela é exótica? Ela é exótica. O que mais que ele falou aqui? Ó? Sua capacidade de expansão é extremamente agressiva. Se a capacidade de expansão é agressiva, ela não é invasora? Não, ela é invasora. Ela é uma espécie exótica e é uma espécie invasora. Então, tá falso isso aí. Vamos aqui para a próxima. Tem o potencial de provocar perda de biodiversidade em ecossistemas? Toda exótica invasora tem esse potencial. O agave não passou pelo processo coevolutivo local e estabeleceu uma relação de competição com as espécies nativas. Verdade também, toda espécie exótica invasora vai ter isso, tá? Não passa pelo processo coevolutivo e aí compete ali com essa galera toda, então. Temos aqui, então, a resposta letra B. Bora para a próxima aí, vai respondendo aí no chat, vai interagindo aí com os colegas, hein? Pesquisadores de 8 países, entre eles Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela, publicaram um estudo revelando um número alarmante de espécies de peixes exóticas invasoras presentes na região amazônica. Entre os invasores está a tilápia do Nilo, que criada em tanques, frequentemente escapa para o ambiente natural, causando impacto sobre populações de outras espécies. Esse fato caracteriza em ecologia a relação conhecida por quê? Então, ele quer falar o seguinte, ó, quando a tilápia do Nilo sai lá do tanque, vai para o ambiente natural, causando impacto nas populações, o que isso quer dizer? Qual é o tipo de relação que a gente tem aqui? É uma relação intraespecífica? É a espécie do Nilo, a tilápia do Nilo, competindo com a tilápia do Nilo? Não é. É uma competição interespecífica? Sim, é a tilápia do Nilo com todas as outras espécies lá da região amazônica.
na qual a espécie invasora disputa recursos com as espécies nativas, beleza? Podendo levar essas últimas ao desaparecimento. Ótimo, isso aqui para mim é o que tá certo. Vamos lá, competição intraespecífica? Não. Competição interespecífica? Beleza, na qual a espécie invasora é excluída pelas espécies nativas? Não. O que ele está falando aqui é que ela vai, então, causar impacto nessas outras espécies. Então, ela permanece no sistema. Competição intraespecífica também não. Então, a gente fica aqui com a letra B de bola, beleza? Vamos aí para mais um, FGV. Espécies exóticas introduzidas em ecossistemas são consideradas uma das principais causas de perda de biodiversidade no mundo todo, podendo levar populações de espécies nativas à extinção. Uma relação ecológica que se estabelece entre espécie exótica e a nativa por ela afetada é o quê? Então, ele quer falar da relação ecológica que a gente tem entre espécie exótica e espécie nativa. O que a gente tem aqui principalmente? Competição por um recurso, tá? Então, não é forésia, não é amensalismo. É competição intraespecífica? Não. É competição interespecífica. Então, de novo, fiquem atentos a esses conceitos de ecologia aqui, tá? Aí, ó, FGV pode ser uma possibilidade para a banca. E ela cobrou esse conceito aí. Bora lá, próxima. No que se refere às espécies exógenas, o que é exógena, professora? É a espécie que vem de fora, é a espécie exótica, tá? Não nativas introduzidas em um novo hábitat, vamos julgar o item. Um predador exógeno que compõe o topo da cadeia alimentar pode interferir na capacidade de suporte das outras espécies nativas ao promover a pressão de predação. Então, quando a gente tem lá, né, cadeia alimentar, a gente tem aqui o consumidor de topo, aí tem o outro consumidor aqui, aí tem o outro aqui, até a gente chegar aqui no produtor, tá? É isso que ele tá falando. Aqui a gente tá falando de uma cadeia alimentar. Esse aqui é o consumidor de topo, tá bom? O que ele tá falando? Olha, quando eu vou trazer aqui então, né, uma espécie nova, é uma espécie exógena, SP exógena, que vai fazer o papel desse cara aqui, que é o predador de topo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma pressão nessa população aqui. Então, ele vai reduzir essa população aqui. Esse cara aqui, ele preda esse cara aqui. Então, essa população, ela vai começar a aumentar. Se eu aumento essa população aqui, ele consome isso aqui. Essa população diminui. Entendeu que rola um equilíbrio na cadeia toda? Então, essa questão aí tá certíssima, beleza? Vamos para a próxima, ainda falando aí das tais das espécies exógenas. É raro o comportamento de uma espécie exógena afetar a densidade populacional da biodiversidade no ambiente onde ela foi introduzida. Se isso aqui é verdade, se a gente está falando que eu introduzi uma espécie exógena aqui e ela desequilibrou a cadeia toda, porque reduziu essa população, porque aumentou essa população, ela está afetando a biodiversidade, né? Então, aqui tá automaticamente essa questão tá errada. A espécie exógena, ela frequentemente vai afetar a densidade populacional e afetar essa biodiversidade, beleza? Então, tá errada. Bora para mais uma. O javali, originários do norte da África e do sudeste da Ásia, são mamíferos artiodátilos agressivos e resistentes, que vivem em bandos, são robustos, muito corpulentos e cobertos por pelos grossos, podendo atingir até 200 kg de massa. São normalmente menores que suínos domésticos. Esse suídeo, classificado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, que é a IUCN, como uma das 100 piores espécies exóticas invasoras, causa danos em culturas agrícolas, ataca animais de criação, transmite doenças, dispersa plantas daninhas e altera o processo ecológico por meio do forrageio, sobretudo o de regeneração natural. Com relação a esse assunto, vamos julgar aqui. Além das características já apontadas, o javali apresenta alto potencial reprodutivo.
Então aqui, toda essa historinha, esse blá 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 que ele me falou aqui, foi para falar que isso é uma espécie exótica e uma espécie invasora, concorda? Se é uma espécie exótica e invasora, ele tem alto potencial reprodutivo? Beleza, é isso aí mesmo. A questão está correta, certo? Mesmo texto aqui falando do javali. Agora ele quer saber o seguinte, ó. Considerando-se um plano de controle de javalis, é cabível um mapeamento da área de ocorrência em simpatia com pecarídeos silvestres, que são os catetos e os queixadas. Parece complicada essa frase, mas o que ele está falando? Olha, se a gente sabe aonde ocorre cateto e se a gente sabe aonde ocorre queixada, a gente sabe que ali pode ocorrer sim o javali. Por quê? Eles pertencem ao mesmo grupo, que é esse grupo de mamíferos aqui, ó, Artiodáctilos, tá? Então, sim, é possível sim a gente fazer um mapeamento a partir dessas outras duas espécies aí, beleza? Então, tá certo. Mesma coisa, falando ali ainda dos javalis, agora outra questão. Para a recuperação de áreas degradadas por alcateias de javali, é suficiente plantio de mudas de espécies nativas, feito com espaçamento regular, dispensando-se formas de contenção física dos animais. Aqui nem tá falando tanto da parte do efeito da espécie exótica em si, uma parte de recuperação. Esses animais, quando eles entram, eles fazem pisoteio, eles eliminam plantas e tudo mais. O que ele tá falando? Olha, eu vou chegar nessa área aqui que foi degradada por javali, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou plantar aqui espécies em linhas aqui com espaçamento de acordo com a literatura fala. E só, tá? O que vai acontecer? Amanhã o javali vai entrar aqui de novo, vai acabar com isso aqui de novo. Então, eu não posso dispensar esse controle da entrada dos animais, tá? É isso aí que tá errado nessa questão. Continuando ainda falando aqui do tal do javali. Olha, o tanto que a CESP gosta dessas espécies de problema, né? Espécies que são importantes. Entre as formas adequadas de se evitar a presença do javali, inclui-se, além da utilização de substâncias degustativas repelentes, o plantio nas bordas dos plantios principais de cultivares menos atrativos a esses animais. Então, o que ele está falando aqui? Olha, além de colocar substância repelente naquilo que o javali vai atrás de comer, na borda dos plantios, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a planta que eles não gostam, tá? Então, isso aqui tá certo, é uma forma, assim, de fazer o controle desses invasores aí. Mais uma ainda falando de javali. A presença dos javalis, a presença nos javalis da variante sorológica Leptospira interrogans, responsáveis pelos casos de leptospirose em seres humanos, é pouco preocupante devido à distância taxonômica que impede a transmissão de doenças, não sendo, portanto, necessárias medidas de biossegurança no tratamento de exemplares desses animais trazidos de zoológico. Olha que absurdo, né? Então, o que a gente está falando? Além de ser exótico, além de ser invasor, esse bicho ainda é hospedeiro de uma doença, né? Um vetor de uma doença importante, que é a leptospirose, passa para o humano, tá? E aí, o que acontece? Ele está falando que não é preocupante. Se esses bichos estão lá na plantação, de coisa que a gente come, se eles estão convivendo na área urbana, é preocupante sim, tá? Tem que fazer o controle neles também. Então, essa questão aqui tá erradíssima. Opa, erradíssima, beleza? Próxima, apesar de ter sido cunhada no livro Invasões Biológicas de Animais e Plantas, de Charles Elton, em 58, a ciência das invasões biológicas tem emergido com amplitude no Brasil a partir de 2003, graças à presença de algumas poucas espécies que têm causado estragos a atividades humanas em todo o Brasil. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC,
proíbe a introdução de espécies não autóctones nas áreas protegidas, porém a falta de reconhecimento do problema e do conhecimento técnico-científico sobre o assunto resulta com frequência na conservação de plantas e animais que não fazem parte do ecossistema sob proteção, assim como na dificuldade de seleção de prioridades para a erradicação e controle. Então, ele está falando para a gente usar esse item aqui e julgar o que ele vai falar. Olha, recomenda-se para o controle do caramujo africano que se ensine à população a praticar diretamente a captura manual dos exemplares e sua morte com uso de sal, fogo ou simples pisoteio. Lá na aula que a gente fala, né, de fauna exótica, eu também falei aqui desses protocolos aqui para controle do caramujo africano. Então vamos lá, o caramujo africano, também lá como javali, ele é uma espécie exótica, ele é uma espécie invasora e ele é hospedeiro de um vetor de doença importante, tá? Então, o que acontece? O caramujo africano, se a gente for lembrar, ele é então aqui, ele tem aquele corpo mole, né? Que é a lesma que tá lá com o corpo mole, e ele tem, meu desenho é muito maravilhoso, ele tem aquela casca, né? Aqui, que é a concha dele ali, tá? Então, é isso. O que ele tá falando? Primeiro, estimular a população a fazer captura manual. Por ter esse corpo mole, esse tipo de bicho aqui, ele tem aqui secreção, né, ao longo do corpo. Então, saem aqui excretas ao longo do corpo. E junto com essas excretas, a gente pode ter quem? Esse cara aqui, ó, tá? Então, a gente pode ter ali os ovos do hospedeiro da doença que acomete esses caramujos. Então, não, capturar com a mão não é legal. Morte com sal, muito menos. Fogo, até que a gente teve, na época de controle maior dos caramujos africanos, a incineração, né? Justamente para tentar eliminar um pouco desse hospedeiro. Ou simples pisoteio. O pisoteio também não é legal, por quê? Porque se eu pisotear, eu vou matar o adulto, mas ele pode estar cheio de ovinho, tá? E esses ovos não vão morrer. Então, pisotear mata o adulto, mas não mata o ovo, que não é interessante. Então, tem várias coisas aqui que não são formas de controle. Captura manual e principalmente aqui esse pisoteio, tá? Então, questão erradinha. Bora lá então para mais uma. Acerca da relação entre o transporte aquaviário e a conservação da biodiversidade, julgue os itens. As populações de mexilhão dourado conseguem crescer e se multiplicar porque não serve de alimento para peixes locais? Bora pensar nessa questão aí. É por isso que eles conseguem crescer e se multiplicar? Porque eles não servem de alimento para peixes locais? O que você acha? Verdadeiro? É falso? Não sei. Bora lá. O mexilhão dourado é uma espécie exótica. É uma espécie invasora, tá? A espécie exótica é porque ele não é aqui do Brasil, né? Não é natural daqui. E ela é invasora por quê? Alta capacidade de reprodução, alta dispersão, usou os lastros dos navios aí tudo para isso, tá? Sim, tem baixa ocorrência de predador e de parasita. Agora, não serve de alimento? Não é isso, tá? Não é isso. Ele pode servir de alimento para peixes locais, só que a velocidade com que ele se reproduz e a alta capacidade de dispersão é que faz com que esses bichos aqui, então, sejam espécies invasoras, tá bom? Então, tá errada também essa questão. Vamos mais uma. De acordo com a Convenção da Diversidade Biológica, espécies exóticas é toda espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural. E espécie exótica invasora é aquela que, além de estar fora da sua área de distribuição natural, ainda ameaça ecossistemas, hábitats ou outras espécies. Essas espécies, devido às suas vantagens competitivas e favorecidas pela ausência de inimigos naturais, podem proliferar e invadir ecossistemas,
sejam eles naturais ou antropizados. Espécies exóticas e invasoras representam uma das maiores ameaças ao meio ambiente, pois causam enormes prejuízos à economia, à biodiversidade, aos ecossistemas naturais e à saúde humana, sendo consideradas a segunda maior causa de perda de biodiversidade logo após a degradação e a fragmentação de hábitat. Então, servindo como base esse texto aqui, o que a gente quer saber? Uma espécie exótica passa a ser chamada de invasora quando existe impacto ambiental associado a ela. A impossibilidade de coexistência entre espécies nativas e espécies invasoras está relacionada ao conceito de nicho ecológico. O que você acha dessa questão aí? Eu chamo de espécie invasora quando tem impacto ambiental associado a isso? O que vocês acham? Exatamente. Então, quando tem impacto ambiental associado a essa espécie, ela passa a ser denominada de invasora, quando ela prejudica o ambiente, principalmente outras espécies. Aqui ele ainda acrescenta uma coisa, ó, a impossibilidade de coexistência, quer dizer, a espécie nativa e a espécie exótica não conseguem coexistir por causa de quê que ele está falando? Tô falando, olha, é por causa do conceito de nicho ecológico, quer dizer, essa espécie exótica ocupa o mesmo nicho, um nicho semelhante à espécie nativa e com isso gera competição. Beleza, é isso aí mesmo, tá? Certinha essa questão. Vamos para mais uma cobra rara, conhecida como cobra do milho, foi encontrada por moradores em uma rua do bairro Uruguaia, em Salvador, nesta quinta-feira. De acordo com a médica e veterinária Tatiale Rodrigues, do NOAP, a cobra do milho é originária dos Estados Unidos, mas é criada por alguns brasileiros como animal doméstico. Que ideia, né? Não deveríamos encontrar a cobra do milho aqui no Brasil, pois é proibida a importação e reprodução de animais exóticos no país. As espécies exóticas, uma vez libertadas no ambiente, são perigosas para os ecossistemas que lhes são estranhos. Por quê? Porque são espécies alienígenas que competem sempre com sucesso com as espécies dos ecossistemas locais. O que vocês acham? É isso aí mesmo? Essa aí tá certa? Letra A? Não, espécie exótica a gente pode chamar de espécie alienígena, sim, né? Igual espécie alóctone, espécie, enfim, né? Tudo que vem de fora que a gente chama de espécie alienígena. Então, sim, espécie exótica é alienígena. E elas competem sempre com sucesso? Não, cara, eu te falei ali, né, num dos slides que às vezes a gente tem uma espécie exótica sendo introduzida no ambiente e ela não se dá bem naquele ambiente. Se ela não se dá bem naquele ambiente, ou ela vai morrer ou vai ficar com uma população muito baixinha. Então, nem sempre é com sucesso, tá? Cuidado com essas palavras extremas aí. Letra B. Espécies exóticas assumirão nichos ecológicos, uma vez que são portadoras de doenças que extinguirão outras espécies exóticas que também lá chegaram. Fala aí pra mim se isso aí tá certo. Elas viram lá problema porque elas são portadoras de doença? Não necessariamente, tá? Elas podem portar doença, mas não é por isso que elas vão, então, assumir ali nicho ecológico, não. É porque ela compete, ela se reproduz muito rápido, ela se dispersa no ambiente de forma muito rápida, ela se adapta muito rápido, é só por isso. Letra C. São espécies invasoras que ocupam nichos disponíveis com 100% dos casos, modificando as cadeias tróficas. De novo, os extremos, né? Toda espécie exótica é espécie invasora? Não, pelo amor de Deus, tá? Espécies exóticas são espécies que competem sempre com sucesso? De novo, sempre com sucesso? Não, senhor. Espécies exóticas poderão assumir os nichos de espécies nativas ao eliminá-las por exclusão competitiva e interferindo nas cadeias tróficas. Perfeito, elas podem.
Quer dizer que vai acontecer? Nem sempre, tá bom? Com isso, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a semana que vem. A gente se encontra aqui para mais uma aula desse projeto Vou Ser Analista do MMA. Até mais!